Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o Integra Chats e hoje nós vamos falar sobre um tema que se minha mãe tivesse aqui, ela ia estar nadando de braçada. Ela é apaixonada por arquitetura, por design de interiores. O sonho dela antigamente era fazer arquitetura e eu tô aqui com uma convidada assim extremamente especial. Tive o prazer de conhecer esse ano, que é a Roberta Nájila. Obrigada. Muito obrigada Obrigada. por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E conta pra gente um pouquinho da sua carreira, de como é ser mãe, empreendedora, arquiteta, designer. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Bom, eu comecei com design de interiores em 1998. Então, há quase 24 anos eu estou trabalhando, né, na área. E o design de interiores é uma paixão. Só que o design de interiores sozinho, ele não me dá possibilidades de trazer à realidade tudo aquilo que o meu cliente quer. Porque às vezes o cliente vai falar, Roberta, eu queria abrir essa porta. E como designer de interiores eu não posso fazer isso. E foi aí que veio a necessidade de fazer a arquitetura. E por um longo período, eu trabalhei como arquiteta. Eu falo que arquitetura e arquitetura de interiores são pontos assim distintos, né? A arquitetura, eu construo a casa do zero. A arquitetura de interiores, nós trazemos vida aos ambientes que os arquitetos construíram, né? Então, são dois pontos bem distintos. E eu acho que a formação de design de interiores separado da arquitetura foi muito importante, porque no curso de arquitetura a gente tem muito pouco sobre o que é o design de interiores. Então, nós temos uma leve pincelada, né? Hoje a gente vê, todo arquiteto é arquiteto de interiores. Se você não tiver um direcionamento maior para isso, né? Você não tem tanto esse título, vamos dizer assim, né? E uma coisa super interessante que eu falo que o arquiteto de interiores, ele tem um papel muito importante na vida das pessoas, porque ele consegue transformar a vida das pessoas. Né? Às vezes você está passando por um momento de tristeza, passando por um momento difícil na sua vida, e eu brinco muito com os meus clientes, falo assim, gente, às vezes o que está no seu coração, muita coisa, você consegue espelhar isso como a sua casa está, né? Então, às vezes, o arrumar a casa te ajuda a arrumar o seu coração também, né? E eu falo isso muito em casa, porque eu tenho uma filha, né? E eu falo isso muito com ela também. Eu falo, Tereza, não é só ter uma casa bonita, gente. A arquitetura de interiores, ela vai muito além disso. Né? É ter uma casa organizada, é ter uma casa bonita, é você ter, às vezes eu brinco e falo assim, gente, às vezes você está triste, vai numa floricultura, compra um vaso, coloca um verde na sua casa, você vai ver como que isso vai te trazer uma energia tão gostosa. Você não tem dinheiro para comprar, né, alguma coisa, trocar um sofá, comprar alguma coisa mais cara, compra flores. Traga isso para dentro da sua casa, traga esse bem-estar, né? E qualquer coisa, qualquer modificação, por menor que seja que você faça na sua casa, você traz esse bem-estar. A gente teve uma entrevistada, que foi a Ana Caroline da Acompanharte, ela falou exatamente isso, que na Acompanharte não falta plantas e flores para que as pessoas tenham uma conexão com a natureza e peguem essa energia. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Gente, e é tão interessante que estudos, né, nos revelam o seguinte, que muitos hospitais estão fazendo salas de recuperação com plantas, porque isso traz um benefício muito grande para a saúde da pessoa. Agora, olha para você ver, os próprios hospitais estão trazendo isso, né? Às vezes a questão de cores também, às vezes na sua casa tem tanta informação. Eu vou até contar uma coisa que aconteceu comigo muito interessante. Teve uma cliente minha, porque eu faço projetos online também para o Brasil, para o exterior. E uma cliente
de fora, ela... Eu até falei com ela, falei assim, deixa eu falar, faz um depoimento para mim. Eu falei, Roberta, foi uma época tão difícil da minha vida que eu quero esquecer. Você consertou essa parte da minha vida. E ela tinha um problema de insônia muito grande. Olha. E ela estava tomando remédios, ela teve um problema familiar muito grande. E ela estava tomando remédios e ela não conseguia dormir, sabe? Remédios fortes. Aí ela me encontrou no Instagram e me perguntou se eu podia fazer o projeto dela online, que era bem distante. Falei, não, sem problemas. E a hora que eu comecei a trabalhar, né, em cima do projeto dela, eu vi que o quarto dela, ele tinha muita informação, ele tinha muita coisa lá dentro. Entendi. Sabe, ele tinha muita cor, ele tinha um excesso muito grande. E as cores que tinham de adornos, de paredes, de almofadas, roupa de cama, tava tudo muito estampado, muito cheio, muito pesado. E eu fiz uma repaginação sem fazer obra nenhuma, nós fizemos com pintura e trocamos roupas de cama, trocamos almofadas, tinha uma poltrona muito bonita lá também, nós trocamos o tecido e coloquei uma coisa assim um pouco mais leve. E 3 meses depois ela me mandou uma mensagem me agradecendo que ela estava tirando, diminuindo a dosagem do remédio para tirar. Então é muito importante. Eu vi uma pediatra, puxei agora da memória, porque todo mundo ficou rindo de mim quando a Leandra foi para nascer. E a gente não fez nada de quartinho, a gente não ficou planejando muito isso, porque primeiro estava em pandemia, eu não sou muito de muita coisa, nunca tive aquele sonho daquele quarto infantil. E aí, virava pra mim, você não vai arrumar nada? Eu falei assim, gente, primeiro que ela não vai dormir no quartinho dela. Então, isso é para depois. Segundo, que deixa eu ver o que ela vai gostar, como é que ela vai reagir, para aí eu monto um quartinho baseado no que eu ver que ela vai reagir bem. E aí eu vi TikTok da vida, uma pediatra falando que ela estava atendendo uma paciente e a mãe estava reclamando que essa neném estava muito agitada, muito agitada. E aí e não dormia de noite, estava ficando difícil, aquela coisa. Quando a mãe foi falando de como era o quartinho da criança. Na hora a pediatra sacou. Tinha muita informação, muita cor. E para a criança que está ali aprendendo, era motivo para ficar desperta. Aí verdade. Tirou todos os ornamentos que tinham em excesso, já deu uma baixada. Por isso que eu falo da importância. E outra coisa que eu acho assim, muito importante, que as pessoas precisam saber. Gente, todo mundo, antes de contratar um profissional, qualquer profissional que seja nesta área, estuda um pouquinho sobre a decoração, sabe? Entenda qual é o seu estilo, o que você quer, o que você sonha. Né? Entenda um pouco dessa parte da decoração, treina o seu olhar para o que é bonito. Para o que você gosta, para o que você gosta, para que você possa... ao contratar um profissional, para que você possa passar para ele aquilo que você quer. Né? Eu falo que eu já tive inúmeros clientes, gente, incontáveis clientes que chegaram para mim e falaram, Roberta, eu contratei um profissional, eu paguei caro pelo projeto, caro para a execução do projeto, e não é aquilo que eu queria. Então, isso é muito importante. Até, né, no meu Instagram, eu ensino as pessoas, eu tenho são vários mentorandos, arquitetos de interiores e designers de interiores, que eu ensino, né, que eu dei aula na faculdade de arquitetura por um bom tempo, e já estou com quase 24 anos de profissão, então eu ensino para o pessoal. E eu ensino também para as pessoas a terem este olhar diferenciado. A já entrar, ao procurar o profissional, já entrar sabendo o que ela quer. Sabe, fala assim, não, eu quero isso, isso e isso. Não quer dizer montar o projeto todo, né? Mas, por exemplo, eu gosto de madeira, eu gosto de metal. Porque quem vai morar... não é o profissional, é a pessoa. E às vezes a gente estava até comentando isso agora mesmo, né? Que muitas vezes o profissional, ele faz da casa do cliente uma vitrine.
né? Igual tá tendo a Revestir agora, essa semana. Então, vai assim, a maioria dos profissionais vão lá e buscam as tendências. E vira casa datada, né? Vira Sabe? casa datada. Daqui um ano, isso já passou, sabe? Eu até costumo brincar, na hora que eu falo lá no meu Instagram, eu falo assim, gente, tudo aquilo que é em grande proporção, que você vê muito, por exemplo, um piso, uma parede, móveis em grandes proporções, não poltronas, mas um sofá maior, né, um painel grande numa sala, alguma coisa assim, faça neutro. Use e abuse das cores, se você gosta das cores, usa e abusa das cores em um tecido de uma poltrona menor, num tapete, numa almofada, em uma manta, num adorno, num quadro, que são peças que são mais fáceis de serem trocadas quando você cansar. Entendi. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora, piso, parede, que você vê em muita proporção, que é muito grande, deixa neutro. Não traga muita informação para eles, porque isso vai te cansar. E quebrar um piso e colocar, ou então colocar um outro piso por cima, o custo é muito alto. Né? Você vai fazer um banheiro, os banheiros hoje, gente, eles estão cada vez menores. Eu falo que eu sou privilegiada que eu tenho uma sala de banho. Meu apartamento é antigo, então tudo lá é exagerado. Né? Mas os banheiros hoje, eles estão cada vez menores. Se você quer dar a sensação de um ambiente maior, usa piso e parede da mesma cor. Olha. Você vai dar a sensação de um ambiente muito maior. Quer dar um detalhe? Faz um nicho maravilhoso no fundo. Não coloque a parede do fundo, se o seu banheiro é pequeno, em tonalidades escuras, porque você vai tirar aquela profundidade, você vai trazer a profundidade para dentro, né? Vamos dizer assim, e dar a sensação do banheiro cada vez menor. Então, são truques que a gente, né, que eu conto muito isso lá no meu Instagram, para as pessoas terem noção. Outro dia eu entrei no banheiro, foi de uma casa de uma amiga minha lá em Belo Horizonte. Ele tinha 4 revestimentos. Nossa. Eu olhei e falei assim, gente, de misericórdia. Sabe quando você entra no banheiro, te dá aquela sensação de clausura, porque o ambiente já é pequeno, né? Então, por exemplo, amplia esse ambiente, coloca piso e parede da mesma cor, coloca uma bancada. Você quer colocar bancada preta? Põe a bancada preta, coloca um nicho preto, branco, qualquer que seja, né? Põe a pedra. Detalhe, né? Mas ele torna-se detalhe. E dá essa diferença. Né? Então, são truques que a gente usa ao longo do projeto de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a necessidade do ambiente. Né? Porque nem sempre o ambiente também, a gente tem que ver o que esse ambiente nos proporciona, o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente e não para torná-lo uma mostra de decoração. Sim. Eu tenho visto isso muito, que a gente sabe exatamente quando aquele móvel foi construído, foi decorado, foi reformado. Porque fica, infelizmente, muito datado. Fica. E não fica com a cara de quem está morando ali. Fica. Né? Gente, outra coisa também super bacana não necessariamente vocês precisam trocar os móveis de vocês ao decorar a sua casa. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um sofá que ele tem 10 anos. E agora eu resolvi trocar o tecido dele. Agora que o tecido danado também tá ficando ruim. Aí eu chamei um especialista lá em casa, porque, gente, eu sou arquiteta de interiores, eu não sou especialista. Sim. Então, eu chamo, né, cada um na sua área, chamei uma pessoa lá em casa, para ele olhar, ele virou e falou assim, Roberta, a estrutura do seu sofá, são poucos o que nós temos no mercado hoje. Não justifica você desfazer de um sofá desse por causa do tecido. Eu falei, mas eu não tô gostando muito. Vamos remodelar ele então, porque eu não tô gostando, ele é retrátil, eu não quero sofá retrátil. Na época fazia sentido, hoje não faz sentido mais para mim. E ele é todo repartido. Eu falei assim, não, então vamos fazer uma coisa. Vamos colocar ele com uma linha
o assento mais reto, ao invés de 3 assentos, hoje ele vai ficar com 2. Então, nós remodelamos o sofá. Gente, de um sofá de 8 mil, mais ou menos, que eu tinha olhado, eu vou gastar R$1.600. Olha só. E detalhe, os sofás de hoje não têm a mesma estrutura. Não, tem não. Determinadas empresas fazem sofás com estrutura muito boas, mas são sofás mais caros. Né? Então, assim, é muito pouco, às vezes, que você gasta para poder remodelar aquilo que você tem e não gastar exageradamente, né? Com outras coisas. E você tá falando de sofá retrátil, né? Foi uma moda. Foi. E a gente não caiu nessa besteira, porque o nosso não é retrátil. Mas a gente fez o chess. Sim. É um problema, porque aquilo lá pra coluna é horrível. Porque você vai fazendo assim. Não. Quando você vê, você tá deitada de maneira toda torta. Eu vou te contar uma coisa. Em 10 anos, eu acho que eu abri o retrátil dele 2 vezes. Nunca usei ele como retrátil. Foi a primeira coisa que eu falei com o moço que vai lá em casa. Eu falei assim, pelo amor de Deus, Tira. arranca o retrátil do sofá, que ele é a coisa mais inútil que tem na minha vida. Tem gente que gosta, Sim. mas pra mim não faz mais sentido hoje. Aí a gente tá tirando esse retrátil de lá. E eu acho bacana que você falou assim, de dar uma cara nova ou trazer outras coisas que vão ornar. Eu lembro, a minha mãe tem um relógio, daqueles relógios de piso, grandão. Tá em Divinópolis, mas eu fico brincando assim, se você não trouxer, eu vou trazer pra minha casa. Aí ela fala assim, mas não vai caber na sua casa. Eu falei, vai caber, eu dou um jeito, nem que eu furo um buraco no teto, mas vai caber. E aí ela brinca assim, mas é interessante o quanto as casas, você falou dos banheiros, né? O pé direito tem diminuído. Gente, tá um absurdo isso. Um absurdo. Eu acho que a gente já mediu, se eu trouxer realmente pra cá esse relógio da minha mãe, ele vai ficar rente. Tá um absurdo isso. Outro dia eu estava comentando que hoje, né, eu trabalho, meu carro-chefe hoje é arquitetura de interiores, mas eu já trabalhei muito como arquiteta, né? E faço muito, alguns projetos, pouquíssimos, né, só de clientes, às vezes, que eu faço esses projetos, e às vezes eu faço projeto de prédios. E, aliás, foi uma das coisas que me fizeram parar de fazer projetos de prédios, essas coisas, diminuir cada vez mais, foi justamente isso, porque as pessoas hoje, o que elas pensam? Qual que é a maior área que eu posso aproveitar neste lote e o que eu posso gastar menos aqui dentro? Então, eu vou economizar um pé direito, que é a altura, né? Para quem não sabe, que é a altura do piso até o teto. Quanto maior o meu pé direito, mais ferragem eu gasto. Ferragem com a pandemia, o preço ficou muito caro. Sim. Né? Então, é um custo excessivo que eu vou ter na minha obra. O que eu vou fazer? Diminuo no pé direito. Gente, e assim, e outra coisa também, acho que teve até bacana você falando nessa questão, que eu vou lembrando das coisas, eu vou alertando o pessoal aqui. Outra coisa também, além do pé direito, os cômodos estão cada vez menores. Às vezes, os quartos mal cabem uma cama. Assim, então, os cômodos estão assim. Aí a pessoa vende, nossa, eu vejo os corretores de imóveis, vendo apartamento com porcelanato e granito. E janelas em blindex. Aí todo mundo fica assim, nossa, prédio com porcelanato e granito. Gente, isso é o auge. Gente, tem prédios de alto padrão que construtores colocam porcelanatos de quinta categoria. Eu estou com uma cobertura, 2, uma de frente para a outra, em um bairro nobre, que a hora eu tive vergonha, que o meu cliente pediu para que eu perguntasse ao construtor quanto custava o porcelanato, para a gente ver quanto, né, para fazer uma média do que eu vou trocar, né? Pelo que eu vou colocar nas 2 coberturas. Gente, o consultor virou para mim e falou assim, R$49 o metro quadrado. Eu falei, oi? Aí, o que eu cheguei para o cliente e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O porcelanato custa R$49 o metro quadrado. É construtora, compra caminhão fechado. Sim. Mas, independente disso, não é um porcelanato de boa qualidade que ela está comprando
para uma cobertura num ponto nobre da cidade. Então, gente, quem estiver nos ouvindo, cuidado com essa ilusão de granito e porcelanato. Olha o que você está comprando. Você compra imóveis com preços altos, com materiais baratos, que não condizem com o padrão de onde você está comprando. Então, muito cuidado com isso. Sabe, as construtoras hoje, elas estão, assim, aproveitando o máximo disso. Eu acho complicado porque nós passamos por isso, assim, em parte, porque o apartamento nosso, eu modifiquei muita coisa para poder mudar e tal. Eu falei, não, eu não quero assim, eu quero assado, pode deixar que eu vou comprar esse material, as minhas torneiras. Torneiras é um problema sério também. Pode deixar que as minhas torneiras eu compro, porque essas aí eu não gosto muito, prefiro um quarto de volta. E assim foi. O que eu não alterei, eu passei raiva. Gente, você está falando em torneira? Aconteceu um episódio comigo, eu não acreditei, gente, em quase 24 anos de profissão, falei, gente do céu, eu nunca imaginei passar por isso. Fui fazer uma cobertura, eu entreguei ela o ano passado. E eu fui fazer a conferência depois, se o construtor tinha entregado tudo direitinho e tal. Aí, a hora que eu cheguei na área de serviço, eu olhei e falei assim, gente, essa torneira tá estranha. Normalmente, quando é cobertura, é um apartamento, a pessoa compra uma cobertura, ela quer um acabamento melhor. Sim. Né? O que nós fizemos? O construtor, nós fizemos várias modificações, ela não quis trocar as torneiras. Ela quis usar as torneiras do próprio construtor. Aí, e na área de serviço, eu não gosto de usar aqueles tanques que as construtoras colocam, aqueles tanques baratinhos. E outra coisa que eu faço, eu coloco o tanque de aço inox, que é um tanque que você tem para uma vida toda, sim, e coloco uma bancada de pedra, quer dizer, você tem um apoio na bancada e o tanque, né? Você vai, às vezes você tá com uma roupa de molho, quer passar uma roupa que tá de molho para um balde, alguma coisa assim. Gente, que eu cheguei lá, a área de serviço dela ficou a coisa mais linda do mundo. Olha que eu olhei para a torneira, eu falei, não tô acreditando nisso não. Gente, a torneira de plástico, até aí tá ótimo. Nossa. A hora que eu virei, eu falei assim, gente, mas essa torneira, a torneira de parede, eu falei assim, gente, essa torneira, ela não vai, eu vou ter que abrir ela, porque não é possível que eu tô errada a esse ponto. Ô, gente, a hora que eu comecei a abrir a torneira, a água caía não dentro do bojo. Eu tenho vídeo, porque eu não acreditei. A água não caía. Só quando você abria muita torneira, que a água tinha pressão, aí ela ia para dentro do tanque. Gente, olha para vocês verem. Agora, eu te pergunto, você compra uma cobertura que não é barata, você coloca um sonho, né? Até brinquei com ela, eu falei assim, agora vão trocar as torneiras. Ela falou, todas. Eu não quero mais nenhuma torneira dele. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Tenham esse cuidado. Antes de comprar qualquer imóvel, deem uma olhadinha, sabe? Chama um profissional, um arquiteto. Não tenha vergonha de abrir. Não tenha vergonha de abrir nada. Sabe, de ver, olhar, chama um arquiteto, fala assim, não, tô negociando com você, mas eu quero levar um profissional para olhar como que está o acabamento, se o acabamento está condizente com o preço que você está me cobrando. E às vezes até, tipo assim, não, gostei do local, vou ficar com ele mesmo, mas pra você saber assim, olha, eu vou mudar, mas eu vou ter que alterar o que eu vou gastar? Exatamente. Né? Porque às vezes você compra uma casa por um valor X, acha a casa linda, maravilhosa, a hora que você entra lá dentro, ela tá com infiltração, ela tá com rachadura, ela tem um problema na tubulação, né? Às vezes a tubulação, né, se não for um prédio mais novo, a tubulação, o encanamento, você tem que trocar tanto de água quanto de a tubulação elétrica. Então, isso tudo você tem que pensar. Geralmente é construtor, não construtora. E assim, não é sendo machista nem nada, mas é vida mesmo. Quem fica mais na área de serviço é mulher.
E aí, a hora que o construtor vende, ele vende pro seu marido, ele não vende para você. Aí ele vira e fala assim, olha que quarto de casal maravilhoso. Aí você pensa assim, mas não preciso desse tamanho, muitas das vezes. Se pegar um pedacinho aqui do quarto e jogar para minha área de serviço, eu estaria muito mais feliz. Essa cobertura que eu tô fazendo foi muito engraçado, porque a tubulação da parte hidráulica, ela tava em uma parede. Aí eu cheguei, olhei e falei assim, gente, mas a porta de uma área de serviço, menos de 80 centímetros, você não passa uma máquina de lavar, né? Eu falei assim, bom, ela tinha 2,40. Aí eu tirei 80, sobrou 1,60 m. Eu tiro 90 para a máquina, para ela poder sair ali, né? Dar um... Você tem... Às vezes você quer uma máquina maior, né? E também para você conseguir encaixar ela no lugar, você tem que ter um espaço vazio. E todo mundo tem que pensar o seguinte, máquina estraga, tá? Você tem que pensar que você tem que pôr, Não mas é? você tem que E a gente não tirar. vive sem ela. Ela é parte do nosso corpo. Sim. Né? A máquina de lavar roupa, ela é parte do nosso corpo. Então, a gente não pode humilhar ela, deixar ela de lado. Aí sobrou 1,60 m, menos 90. Aí eu olhei e falei assim, gente, sobrou 70 centímetros para um tanque. Quer dizer, o tanque 50 por 40, que é um tanque de um tamanho bom, não sobrou nada. O que eu fiz? Passei, inverti toda a tubulação, joguei ela para o outro lado da parede, porque eu conseguia fazer uma bancada um pouco maior, apesar dela começar mais estreita e ir né, ficando mais larga depois, mas de qualquer forma eu ganhava um pedaço de uma bancada de apoio. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar nisso tudo. Sabe, você tem que ver. Outra coisa também que eu acho, assim, de extrema importância. Gente, armários. É muito personalizado. Sabe, armário de cozinha. Você tem um jeito de lidar com a sua casa que eu não tenho. Você começa na sua cozinha, você tem um jeito de mexer na sua cozinha que é diferente do meu. Você tem coisas na sua cozinha que são diferentes da minha. Isso não são armários do seu quarto, né, no closet ou no seu banheiro. Então, isso precisa ser muito bem pensado também. Não aceitem armários que o seu profissional já chega com ele desenhado. Não, ele vai ser isso, isso, isso. Não. O profissional que está fazendo o seu projeto, ele não está dentro da sua casa para saber quais são as suas necessidades. Então, você precisa fazer com que ele desenhe aquilo que você precisa. Aquilo que vai, né, te trazer um bem-estar na sua casa. Né, que é outro problema sério que a gente encontra também. Quando a gente foi montar o nosso closet, o profissional falou assim, vocês não vão pôr calceiro? Eu falei, não quero calceiro. Calceiro pra mim não faz. Não quero. Põe nicho. Põe vários nichos. Quero nicho. Põe mínimo de gaveta, porque eu também não gosto de usar gaveta. Eu vou usar só pra lingerie, pra uma meia, assim. Mas o resto eu vou pôr no nicho. Deixa que eu me viro depois e põe aí. E são as suas necessidades. E cada um tem a sua necessidade. E não adianta você querer fazer na casa de todo mundo a mesma coisa. Os novos profissionais têm feito muito isso, tipo, pegado limitado? Sim, muito. E o que você acha que muita revista, nas faculdades está faltando? Muito. Eu dei aula na faculdade de arquitetura. Um grande problema que a gente encontra na faculdade de arquitetura é que ela é feita para arquitetura e não para arquitetura de interiores. Então, por exemplo, eu falo isso porque eu fiz os dois cursos, né? Eu fiz o design de interiores e fiz a arquitetura. Então, são dois pontos totalmente distintos. Por isso que eu sempre falo que a arquitetura e a arquitetura de interiores são pontos, eles são, assim, totalmente distintos, né? Na faculdade de arquitetura, você não vê design de móveis. Na faculdade de arquitetura, você não vê projeto luminotécnico. Por como que você deve colocar a iluminação na sua casa. Você não vê falando sobre adornos, tapetes, como isso deve ser usado. Você não vê esses detalhes. A arquitetura, ela vê o grande. Entendi. Interiores vê tudo aquilo que é detalhe.
Então, tem esse ponto muito distinto um do outro. Por isso que eu falo que os arquitetos não são arquitetos de interiores. Eu falo isso por ter feito as duas, né, graduações e por ter dado aula no curso de arquitetura. Inclusive na disciplina de interiores, que ela era uma das minhas cadeiras, né, que eu dava muito isso. E, às vezes, eu via os alunos, sabe, falando assim, mas eu posso fazer assim, 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 sabe? Aquelas coisas assim, aquelas perguntas totalmente sem nexo, porque o olhar da arquitetura é muito amplo. Você não consegue enxergar detalhes. Né? A gente estava até falando agora, né, problema de um close, por exemplo. O close de um casal. O que um necessita, não necessariamente o outro necessita. Então, o bom profissional, ele não vai fazer um close só para uma das pessoas né, do casal para uma da pessoa só. Ele vai fazer o lado de uma pessoa e o lado de outra pessoa. Né? Porque ele precisa atender aos dois e não somente a um. O profissional, e aí é um déficit dos dois lados, eu acho. É a gente não saber explicar o que precisa, que quando você está encomendando, e o profissional também não virar e falar assim, tá, mas sua roupa você guarda como? Para instigar. Porque aí já ilumina, às vezes, você fala assim, não, eu guardo mais assim, eu guardo mais assado. Então, vamos fazer assim, porque tal, tipo, uma troca. Falta ouvir. Por isso que eu falo que né, esse meu Instagram é um curso de decoração gratuito que as pessoas têm. Eu falo muito sobre isso, sobre como, não só para os arquitetos e os designers de interiores que eu dou a mentoria, mas também para os leigos. Porque é isso que você está falando. O leigo, ele precisa saber o que ele quer fazer. Né? Ele precisa entender as necessidades dele, porque cada um, não é que você vai ser um expert para sair fazendo projeto de interiores para todo mundo, não, mas que você saia ali dentro um expert para entender a sua necessidade e discutir com o seu profissional. Por exemplo, quando eu vou fazer um projeto de um close, o que eu faço? Eu tenho uma reunião, né, um briefing com o cliente, com o casal. Eu converso com um e converso com o outro. E eu vou anotando todas as necessidades de cada um separadamente. Pronto. Aí, um segundo briefing, eu vou vir e falar assim, agora você vai me levar até o seu close, você vai me mostrar quais as peças de roupas e como você guarda essas peças. Por exemplo, vestidos. Aquilo é uma peleja, gente. Porque 99% dos closets não tem espaço para um vestido ficar pendurado. O danado tem que ficar dobrado. O meu tem que eu falei, não, põe aqui, porque eu preciso, meus vestidos longos, gosto de vestido longo. Entendeu? Então, assim, essa necessidade, quem vai nos passar é o cliente. Então, se o profissional, ele não vai atrás, se o cliente não puxa o profissional para isso, traz o profissional para a realidade dele, o projeto ele sai horrível. Eu tô lembrando aqui de um amigo que ele era advogado, agora está fazendo outra graduação, mas, consequentemente, ele ainda tem muitos... E ele fez um móvel que é fora do armário usual dele de roupa, mas que ficou fantástico, porque ele puxa, aí sai aquele monte de terno, ele tira o que ele quer, volta, fecha, acabou. Ficou como se fosse um armário de utilidades. Gente, tudo tem que ser muito bem pensado. Iluminação é um problema sério que as pessoas têm dentro de casa. Sabe, por que você vai colocar esse tipo de iluminação? Sabe, cada iluminação ela tem o seu significado. Por exemplo, uma iluminação branca. Nós temos iluminação branca, neutra e amarela. Né? A amarela, todo mundo fala, mas lâmpada amarela. Não, gente. A amarela é a que mais se aproxima da nossa antiga lâmpada incandescente.
né? Ela nos traz um conforto muito grande. Né? A pessoa muito agitada, se ela coloca lâmpada branca na casa dela, a pessoa não, ela vai ficar ligada 24 horas por dia, ela não consegue descansar. Né? E outra coisa também, você colocar em um projeto, por exemplo, você tem uma sala, você usar lâmpada branca, amarela e neutra. Não, gente. Dá uma remanejada naquilo, sabe? Deixa o ambiente mais leve, coloca... Se você vai escolher a lâmpada neutra, às vezes as pessoas têm muita dificuldade com essa lâmpada amarela, né? Acha ela muito... que ela traz uma sensação de conforto muito grande. Então, ela te relaxa muito. Né? Então, muita gente não gosta. Então, se você não gosta, usa a neutra, que ela tá ali no meio do caminho. Então, ela vai te dar um conforto, mas também ela não vai dar aquela sensação de hospital. Né? Porque, geralmente, lâmpadas brancas a gente usa em áreas de clínicas, hospitalares, né? Essas coisas assim. Então, isso é muito interessante. Né? O abajur, gente, um abajur traz um bem-estar, traz uma leveza, sabe? Uma elegância para um ambiente. Às vezes você não pode colocar, você põe um abajur de pé ou você põe um abajur de mesa mesmo, sabe? Você dá aquela descontraída na iluminação, você dá aquele toque diferenciado na iluminação. Então, são muitos pontos que, infelizmente, a arquitetura, o curso de arquitetura, ele não traz. Não é que ele é defasado, não. A arquitetura não foi feita para interiores. Não foi feita para interiores, ela foi feita para construir casas. Né? Quando eu brinco que quando eu comecei a trabalhar em 1998, o design de interiores, meu pai quase me matou. Falou, você tá doida a fazer isso, Roberta? Não tem nem campo, são pouquíssimas as pessoas que vão te contratar. Né? Eu falei assim, e realmente era. Na minha época, pouquíssimas pessoas trabalhavam com interiores. Que era frescura. Tanto é que você tem o design de interiores e a arquitetura são distintos. Né? Eles têm a ABD que é a Associação Brasileira de Designers, né? Que vem com decoração, e o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que vem com arquitetura, né? E você só é arquiteto de interiores a partir do momento que você tem as duas graduações. Entendi. Olha que interessante, a gente não sabe. A maioria das pessoas não sabem disso. E eu vejo que, assim, o quão importante é que a gente fala que é frescura. Eu acho que torna-se frescura quando não é uma coisa personalizada para você. Eu acho. Acho que você falou tudo. Agora, quando é uma coisa que vai realmente resolver o seu problema, igual, tem um quarto grande, não sei o que coloco no quarto grande, aí vai entulhando. Aí fica aquele quarto imenso com a sensação de um cubículo. Ou se não, tem um quarto pequenininho, vai caber só mais ou menos um guarda-roupa pequeno e uma cama. Mas eu queria tanto uma cama queen, mas não vai caber. Aí, o que você faz? Você você aprende a resolver aquilo ali. A planejar da melhor forma. E eu acho interessante, você estava comentando isso agora, as pessoas elas têm uma visão seguinte. Ambiente pequeno. Tudo tem que ser pequenininho. Né? E ambiente grande, tudo tem que ser muito grande. Gente, não é isso. Muitas pessoas lá no meu Instagram, eles me mandam direct o seguinte, Roberta, que eu faço a caixinha de perguntas todos os dias. Aí eles me mandam, Roberta, eu tenho apartamento pequeno, eu uso piso menor. Não, gente, não. Porque quanto menor o piso, mais rejunte você tem. Então, menos você vai ter a sensação de amplitude. Então, se você colocar... Claro que você não vai colocar um piso gigante, mas um piso proporcional... Né, que dê menos recorte, né, dentro do espaço e que dê menos rejunte. De rejunte, eu que o digo. Rejunte é um horror. E não adianta. Rejunte é um horror, porque para você limpar aquilo ali, você desgasta ele.
Não adianta. É um desastre. Não adianta. Então, quer ampliar, às vezes você tem um espaço pequeno, você não precisa colocar um sofá pequeno. Não que eu estou falando que você vai colocar um sofá grande. Não, mas proporcional ao espaço. Sabe, você coloca uma peça maior que ela vai te proporcionar atender a muito mais da necessidade da decoração do que você colocar um sofá menor, uma mesinha aqui, uma outra mesinha ali, um tapete com a mesa de... Sabe? Vários elementos, vai enchendo, né? Às vezes coloca um elemento. De 4 elementos, às vezes você vai lá e coloca 1 ou 2 elementos só. Isso dá leveza no espaço. Gente, outra coisa. Use e abuse dos quadros. Os quadros dão vida para o ambiente. Dica, assim, de coração. Se você tem medo de decorar a sua casa, de escolher a cor da tinta, escolha uma cor de tinta neutra, clara, principalmente para pequenos ambientes. Quanto mais claro, mais amplitude vai te dar a sensação, né? Vai te dar a sensação de mais amplitude. Então, escolha uma base neutra, uma base clara, para que você possa ousar nos detalhes, nos quadros, sabe? Às vezes uma foto, sabe? Eu acho lindo, lindo, lindo. Eu amo, principalmente fotos de família. Eu falo assim, é uma coisa muito pessoal, né? Então, fotos de família, se você for colocar, prefira colocá-las, por exemplo, no hall dos quartos, naquele corredorzinho que vai te levar para os quartos, que ali já é uma coisa mais íntima. Pessoal. Né? Quer colocar um porta-retrato? Não enche aquela bancada na sala cheia de porta-retratos, com 1 milhão de fotos, que as pessoas que vão chegar ali, para elas não tem... elas não vão entender o significado. Não tem o mesmo peso, né? Isso, sabe? Encha a sua casa de memórias afetivas. Coloque coisas na sua casa que vão te trazer bem-estar, que vão te trazer alegria. Faça com que a sua casa, eu falo isso muito, eu falo isso todos os dias. A hora que você abrir a porta da sua casa, ela tem que estar. Abriu a porta, o ambiente que você for entrar, ele tem que estar de braços abertos para te acolher. Ele tem que, assim, tem que exalar a sua personalidade ali dentro. Ele tem que te dar todo o carinho, amor e respeito que você merece. Então, por isso que os ambientes, eles precisam ser personalizados, não com a cara do profissional, mas com a cara de quem ali dentro vai morar. Eu acho, não tem problema o profissional dar dicas e, olha, tá na moda isso, você gosta. Igual eu tenho visto que usou-se muito minimalista. Sim. E aí eu acho que com a pandemia, todo mundo foi para dentro de casa. E viu que a casa não funcionava. E viu que a casa não Era funcionava, fria. que a casa não tinha aquele aconchego. E aí agora a gente tem visto mais volta de madeira, com cor de madeira. Os materiais naturais. Todo mundo quer mais aconchego, né? Que o minimalismo não dá tanto. Sim. Isso é verdade. Eu tenho visto isso. Mas não quer dizer que se você gosta de minimalismo... Você usa isso na sua casa. Entendeu? Por exemplo, o meu estilo é mas cada projeto, eu tenho uma marca registrada. Que a hora que as pessoas veem os meus projetos, eles sabem que fui eu que fiz. Eu tenho aquela marca registrada. Mas eles são todos personalizados, de acordo com a necessidade e a cara de cada cliente. E é isso que você está falando. O cliente, ele tem aquele sonho, né? Tem aquela personalidade. Então, você quer uma coisa mais minimalista, você vai e faz aquela coisa mais minimalista. Eu, particularmente, a minha casa, ela não tem nada de minimalista. Por quê? Que você não vê isso nos meus projetos? A não ser que o cliente queira, né? Mas o meu estilo não é o mesmo estilo dos meus clientes.
e nem por isso eu deixo de fazer projetos lindos que fazem, que trazem a identidade do cliente, né? Então, isso é muito importante também a gente saber disso. E eu vou contar aqui uma história engraçada que virou piada na nossa família. Você vai saber qual que é, Arlen. Da sua mamãe, da cozinha. Nossa. Que a gente está falando o seguinte. O designer, o arquiteto tem que ouvir o cliente. Mas eu Sim. acho que tem que ser recíproco ali. Demais. Porque o cliente tem hora que precisa entender e ouvir quem está próximo. Sim. Não quer dizer que é o profissional, mas acho que vale a pena Sim, ouvir ali. Sim. O sonho da minha sogra era uma cozinha branca. Tá. Só que é o seguinte, conheci a minha sogra há mais de 10 anos, né? Quando rolou a cozinha. Você não está explicando bem. Não era uma cozinha branca. Não. Em palavras dela, eu quero uma cozinha igual no laboratório. Exato. Ela Sangue queria do cordeiro. tudo branco. branco. Tudo branco. E aí ela fez a cozinha toda branca. E quando a gente foi olhar material, a gente tá assim, ô, dona Eva, não pega esse não, porque esse aí, o que acontece? O cabelo vai cair, o cabelo da senhora tá caindo, é normal. E a senhora Vai ver. alucinada com a limpeza. Você vai ver o cabelo ali, você não vai sossegar. Misericórdia, toma conta. O que resolução do negócio? Ela criou a cozinha maravilhosa, branquíssima, que não parava limpa. Pro gosto dela. Não é que a cozinha não tava limpa, tava. Mas não a ponto dela ponto olhar dela e falar olhar assim, era a cozinha do meu sonho. Exato. Exatamente. Porque ficou tudo branco numa cozinha. A gente sabe que suja. Caiu uma aguinha. Suja. Você pisou. Suja. E ela era alucinada com limpeza. Não dá certo, não funciona para ela. Não funciona. Se ela tivesse pego, por exemplo, igual o piso que a gente tem, o granito que a gente tem na nossa cozinha, que ele pode estar sujo, que não dá uma disfarçada, porque eu sou assim, gente, eu não tenho tempo para ficar limpando a casa todo dia. Então, eu preciso de algo que dá uma facilita. disfarçada. Que limpando 2 vezes por semana, tá show, e pronto, só dá uma limpadinha ali onde sujou e é isso aí. Eu já fui com esse intuito, porque eu falei, não quero um piso branco. O piso aqui do estúdio não foi escolha nossa. Por quê? Porque esse apartamento é que a gente comprou depois. Não seria minha escolha, porque o piso ruim de limpar. Né? Gente, você tem que ter praticidade na vida. Não adianta isso. Ela só não trocou o piso, porque meu sogro ia matar ela. E o custo é muito alto. Porque ela queria, ela chegou a falar antes de eu falecer, tipo assim, acho que logo trocarei esse piso. Marcelino vai me matar. Gente, mas é isso mesmo. Eu acho que né, mesmo, né, quando a gente tem um caso assim, porque as pessoas elas chegam com um sonho muito grande e hoje com a internet, com tanta informação, as pessoas já chegam assim, nossa, eu quero um projeto igual isso aqui. Aí, cabe também a nós, profissionais, falar, eu sou muito realista com o meu cliente. Eu acho que é aquilo, a gente ser dona de casa faz uma diferença muito grande, né? Igual eu sempre falo assim, gente, você quer isso, mas você tem este benefício, mas você vai ter também este problema. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. É isso que você quer? Igual eu tive uma cliente que eu fiz um projeto para ela, um apartamento, e o sonho da vida dela, que ela já tinha morado fora, o sonho da vida dela era replicar a casa que ela morava nesse apartamento. E ela tinha um piso vinílico, que é aquele piso emborrachado que a gente cola ele no chão. E ela queria somente os banheiros e a área de cozinha, e a lavanderia em porcelanato. O resto, toda a casa foi feito no vinílico, inclusive a cozinha. Aí, antes de fazer isso, eu sentei com ela, eu falei assim, olha, é lindo, é maravilhoso, mas é um piso que
Você não pode encharcar de água. Você não pode... É a vida da Europa e dos Estados Unidos aqui. É paninho. Entendeu? É isso que você quer? Você tem certeza? Porque você vai ter esses prós e esses contras. Roberta, é isso que eu quero. Eu falei, então tá. Você está ciente de tudo o que pode vir a acontecer. Né? Hoje até a gente já tem colas que não são à base d'água mais para esses vinílicos. Então, eles já têm uma resistência maior, sabe? Mas porque tem que ter um cuidado. O brasileiro adora jogar uma água. gente, igual eu falo com os meus clientes. Todo mundo chega pra mim e fala assim, Roberta, posso pôr armário de vidro na área de serviço? Não. Por quê? Muito mais fácil, eu posso jogar água. Eu falei, mas você vai ter uma coisa horrorosa. Porque, gente, o armário de vidro, ele não é bonito. Esteticamente falando, ele não é bonito. Ele não dá uma gaveta, né, esses negócios. Não é bonito. Mas eu posso jogar água? Mas eu posso jogar água. Então, eu falo com o povo assim, gente, pra quê? Sabe, o brasileiro também, ele tem esse pensamento, igual você estava falando, o brasileiro, ele tem esse pensamento, eu preciso jogar... Minha mãe, gente, minha mãe é fora do normal. A danada vê uma mangueira, ela acha que ela tá assim, que ela tem que jogar água do teto ao piso. Nós estamos passando por isso, não que todo mundo que passou por aqui nos ajudando na limpeza julgava a água, não que os meninos não julgavam, mas... Ainda assim, todos os meus armários do banheiro já viraram um sapinho. Gente, vira. Não, não, mas fulano de tal faz o MDF naval, que é ótimo. Mentira. Bota o MDF naval dentro de um copo com água. Vai ver quanto tempo ele vai durar. Não foi feito para isso. Então, as pessoas também precisam ter essa noção. Você quer uma coisa bonita? Você precisa ter certos cuidados. Não dou conta de ter cuidado, então põe de vidro. Né? E eu conto. Falo assim, você pode até pôr, mas vai ficar horroroso. Né? Então, assim, cuidado com isso que vocês vão fazer, cuidado com o material que vocês vão escolher, sabe? Por exemplo, o nosso apartamento é todo em granito. Nas partes secas, funcionou bem. No banheiro, todos os meus granitos estão manchados. Já impermeabilizei, já reimpermeabilizei. Pois é, isso é um problema sério também, porque as pessoas acham, gente, que o granito não mancha, o granito é perfeito, o granito é isso, o granito é aquilo. Gente, granito é pedra natural, ele é poroso. Ele é muito menos poroso do que um mármore, mas ele é poroso. Então, ele não vai ter, ele vai, com o tempo, ele vai manchando. E a impermeabilização também, não é uma vez que você passa, né, é como se fosse uma cera que você vai passar ali em cima. Né? Então, eu falo muito isso, eu falo assim, gente, todo material vocês vão ter problema. Né? Igual agora, essa onda agora de bancada de porcelanato. Gente... É um problema sério. O porcelanato, mas ele é extremamente resistente, ele é duro, ele não arranha com facilidade, não é poroso igual o granito, não mancha, não é isso, não é aquilo. Gente, mas cuidado. O porcelanato, caiu alguma coisa de ponta ali, acabou. Você perdeu sua bancada. E outra coisa, granito, a gente consegue fazer um polimento nas bordas. O porcelanato, mesmo que você faça uma junção de 45 graus, que a gente chama de meia esquadria, a melhor possível, você não vai ter aquela junção perfeita. Vai ficar aquela pontinha. E outra coisa, fazer uma bancada de porcelanato, você tem que pegar um porcelanato de grande formato. Porcelanato de grande formato é o preço de hoje de um quartzito. Sim. Tem granito mais barato. Não, o quartzito é aquela pedra que a gente vê no programa de reformador. Principalmente... Hoje, que é engraçado esse programa de reforma, que o quartzito, ele era a maioria exportada, não era usado no país. Olha só. E você sabe que o quartzito dos três, mármore, granito e quartzito, ele é o mais resistente. Olha. Ele é o menos poroso dos três. E
Vantagem, porque o mármore, ele é maravilhoso, ele tem aqueles veios maravilhosos. Mármore é Mas é lindíssimo, poroso. mas é poroso. O granito, ele tem pintinha. Então, ele não é bonito, mas é mais resistente que o mármore. Aí, o que acontece? O quartzito, ele tem a beleza do mármore e é o mais resistente dos três. E a gente só via isso em projetos no exterior. Verdade. É o quartzito e aquela pedra agora que é fabricada, né? Que eu esqueci. Nossa, Que é tem sintética. várias, as sintéticas agora, tem a lâmina sinterizada hoje, então tem muita coisa. Particularmente, eu falo que assim, eu sou muito das antigas, sabe? Eu sou muito assim, eu sou da geração que pegou a vinda do porcelanato pro Brasil. Então, quando eu comecei a trabalhar em 98, acho que vocês nem lembram disso. Existia um shopping em Belo Horizonte que se chamava Casa Raja Shopping. Ele não existe mais. Hoje é uma faculdade que tem lá. E eu fiz estágio lá. O tempo todo que eu fiz o curso de design de interiores, eu fiz estágio lá. Eu estudava no INAP, ali atrás dos hospitais ali em Belo Horizonte, e fazia estágio no Casa Raja Shopping. Então, assim, eu peguei essa vinda dos porcelanatos. Entendi. Então, assim, hoje a gente tem tanta opção. Quando eu comecei, a gente tinha poucas opções, né? E as pedras naturais. Gente, eu acho muito mais nobre você ter uma pedra natural do que você ter um porcelanato na bancada. Muito mais nobre. Porque o porcelanato, ele é fabricado em série. Você tem, eu tenho, todo mundo pode ter igual. Pedra, ela é única. Cada bloco que é retirado, ele tem um desenho único. Então, a pedra é personalizada. Quando Super, a gente foi comprar super. para nossa bancada, eu queria uma bancada de tabaco ou café imperial, Ah, eu adoro. que eu acho maravilhosa. Aí, beleza. Cheguei lá na marmoraria, olhei, tinha uma peça maravilhosa. Que tava, e eu ia nadar de braçada, porque ela tava com preço de tabaco, mas ela era café imperial. Falei, é essa que eu quero, né? Um adequado, só que eu demorei a fechar. E aí, eu perdi essa peça, obviamente. Aí eu falei, não, mas, né, quero o marrom tabaco e tal, não sei o quê. Que ele me mostrou, eu falei, esse eu não quero. Vou trocar, não vai ser, virei para o olho, você importa de ser outra? Ele falou, não, escolhe o que você achar melhor. Eu falei, não, porque essa aí, ó, tá cinza, tá horrorosa. Porque vem muito do pedaço que ele tira da rocha, né? Aí eu falei assim, não quero essa, aí troquei pelo amarelo maracujá, que tava bonito. Sim. Puxava as cores que ainda faziam sentido para mim no design. Eu falei que essa aí ia destoar totalmente, porque ela não tava. Para quem tá ouvindo, gente, a marrom tabaco, café imperial, ela é um amarronzado puxado com uma avermelhada, ela fica ali no meio do caminho. Isso mesmo. E essa pedra que tava lá, ela tava cinza. Ela tava com um acinzentado muito forte. Tava parecendo, e aí eu sei que ia me incomodar, que o café imperial tinha tomado uma poeirinha. Sim. Eu ia ficar olhando pra ela e falar assim, tá empoeirada, tá empoeirada. Eu falei, não. Café imperial com leite. É mais ou menos isso. Eu falei, não vai rolar, vai me incomodar. Engraçado, você tá falando do café e do marrom tabaco. Eu, particularmente, eu gosto mais do marrom tabaco do que do café. Porque o marrom tabaco, os dois são granitos, né? O marrom tabaco, ele tem as amêndoas, as pintinhas dele são mais discretas do que a do café, né? Então, aquilo me incomoda menos. Tem gente que prefere ele mais pintadinho e vai para a linha do café, né? E quem prefere ele assim menos pintadinho, mais uniforme, vai mais para a linha do tabaco. Mas eu amo o tabaco. Usava muito em projetos. Eu acho que ele fica uma cor neutra. Fica. Que não uma vai cor datar. atemporal que você tem, não é modismo, né? Exato. É aquela cor que você tem assim pro resto da sua vida. Gente, engraçado, essa coisa hoje das pedras, ela tá tomando uma proporção tão diferenciada.
Hoje nós temos pedras exóticas brasileiras importadas, mas principalmente brasileiras, que nós não tínhamos acesso a elas, porque elas eram todas importadas. Olha só. Porque lá fora eles dão muito mais valor ao que a gente tem do que a gente tem. Sim. Porque eu falo que o Brasil ele é muito rico, né? Nessa coisa de pedras, de diferentes tipos de rochas. Tem tanto o quartzo, né? Do quartzito, do granito, do mármore, né? Então, o cristal, tem tanta essa coisa. E eu fui até esses dias para trás com uma cliente. Gente, juro, eu quero achar uma parede na minha casa para eu colocar uma pedra que está na marmoraria. Mas, assim, é tão maravilhoso, sabe? E ela dá um efeito tão grande, tão bonito, tão diferenciado. É isso que eu falo com as pessoas. Gente, procure o que não é padrão. Procure o personalizado. O porcelanato, ele é padrão. Ele imita as pedras, né? É. Você tá falando em pedra, eu lembrei de uma que eu vi no... vou falar, porque o Lucimar é parceiro na Grande Forte. Adoro, só compro lá. Pois é, ele a gente pôde demais. E quando a gente tava comprando a pedra marrom, Sim. marrom café, Marrom tabaco. marrom tabaco, Que não compramos? No final das tinha uma pedra lá que eu não lembro mais o nome, que ele não falou o nome, mas já tem 6 anos. Ela era azulada, ela tinha uma faixa azulada, uma faixa cinza mais neutro e outra faixa branca. Olha que coisa, Era fora do normal. maravilhosa a pedra. Eu queria fazer uma arte usando ela, eu não consegui. Mas a pedra era linda. Já falou o nome dela. Gente, essas pedras translúcidas agora, né, que são verdadeiros cristais na realidade, né? Elas têm esse detalhe por causa dos cristais delas, né? Então, ela tem uma transparência, coloca uma iluminação atrás, ela dá uma vida, sabe? É uma coisa fora do normal. Eu gosto muito de ver... eu gosto muito dela, ela chama Ana Paula Saiber, ela é esposa do Roberto Justus. Ela sempre grava no apartamento dela. E no apartamento dela, eu falo que é muito difícil a gente ver isso, e no apartamento dela tem, e eu acho assim, deslumbrante. Ela tem uma pedra que chama panda. Essa pedra, ela é branca e ela tem uns detalhes pretos. Então, o que eles fizeram? A parede era muito grande, eles juntaram 2 peças e fecharam, pegaram no mesmo bloco e cortaram e juntaram as partes pretas. Gente, mas é de uma coisa assim tão bonita, sabe? Sabe aquela coisa personalizada? Ela tem. Né? Igual eu falo muito com os meus clientes, eu falo assim, gente, vocês precisam fazer isso, vocês precisam sair do óbvio. Igual agora, todo mundo faz. Igual agora, os arquitetos todos estão lá na Revestir. Tudo, a maioria. E lá buscar novidade. O que é novidade? Imitação de mármore. Imitação de granito. De granito não, porque eles não conseguem, que a fiura não tem jeito de você imitar granito. Que fica feio. Fica feio. Fica horroroso, Fica feio. gente. O granito, ele pede licença. Fica feio mesmo. Não é? Ele, coitado, a gente gosta muito dele, mas o granito, ele não dá imitação. Mas vai lá, vê que novidade que tá. Ah, nossa, tal empresa lançou esse marmorizado maravilhoso. E outra coisa, aí vem e bota o marmorizado com brilho. O que acontece? O brilho, ele duplica toda a informação. O brilho no piso, ele duplica toda a informação do ambiente. Então, o seu ambiente que era para ficar leve, ele vai ficar pesado. Por quê? Ela vai refletir a iluminação que está no teto. Presta atenção para você ver. Verdade. Toda vez que eu vou comprar piso com os meus clientes, eu mostro isso para eles. Roberto, o sonho da minha vida é ter o mais alto brilho no piso. Aí eu levo nas lojas, aí eu vou passando, aí eu peço o vendedor para colocar uma peça acetinada e uma peça com brilho debaixo da iluminação.
Aí eu viro para ela e falo assim, olha, quando você for andar na sua casa, a peça com brilho, ela vai duplicar tudo que tem na sua decoração. Claro, né, gente? Duplicar em termos, né? Sim. Vai duplicar. Aí ela olha, ela fala assim, uai, Roberta, eu que nunca tinha visto isso, nunca tinha pensado a respeito disso. Então, são coisas que é isso que eu falo, sabe? Que eu ensino muito nesse meu Instagram, que é assim, ao longo do tempo a gente vai criando um olhar diferenciado, um olhar apurado para o que é o belo. O belo nem sempre está no que todo mundo usa. No belo, na maioria das vezes, não está no que está em tendência no momento. Muito pelo contrário. O belo foge da tendência. Né? Você olha e fala assim, nossa, que piso maravilhoso. Aí você vai começar a criar o projeto, você entra com aquele monte de coisa, você fala assim, ai gente, não é que esse negócio ficou carregado? Se eu tivesse colocado um piso acetinado aqui, tudo teria realçado muito mais, né? E um conselho, a comprar um porcelanato marmorizado, compra um mármore. Exatamente. Compra um mármore. Porque o que você vai pagar vai ser pau a A pau. diferença não é muito grande. Sabe? Não é muito grande. Então, compra um mármore. Sabe? A imitação, às vezes, ela sai mais cara do que o porcelanato que imita madeira. Roberta, mas ele é muito mais prático. Sim, eu tenho tábua corrida no meu apartamento. Meu apartamento ele é de tábua corrida com granito. Apartamento mais antigo, as pessoas usavam isso em apartamentos mais antigos. Ou era taco ou era tábua corrida. Sim. Nossa, Roberta, mas você tem tábua corrida na sua casa que ele tem que encerar. Tá doido? Gente, manda raspar. Eu fiz isso lá em casa antes de mudar. Mandei raspar o Sinteco, um profissional excelente, que sempre trabalha comigo. Pedi ele para raspar o Sinteco. Ele passou um Sinteco novo para mim. Gente, é muito mais fácil de cuidar do que um porcelanato. Você tem que ter alguns cuidados. Claro que você tem que ter. Não pode deixar uma janela aberta para chuva, porque madeira, Puxa, né? ela incha a hora que ela vê a água e ela volta ao normal. Então, ela começa a dilatar e a retrair, ela solta do espaço, né, do piso mesmo. Mas você tem que ter cuidado. Gente, eu não troco a minha tábua corrida. Ah, Roberta, mas tábua corrida é coisa de vó. Gente, é coisa de ambiente clássico, é coisa de um ambiente elegante. É um material que você tem para uma vida toda. O que faz ficar datado, entre aspas, como coisa de vó, são outros elementos. Outros elementos. Os gatinhos de porcelana. Não é? Os pinguins da geladeira. Gente, a minha avó Gente, tinha um eu pinguim. acho ele um charme. Eu também acho. Eu acho um charme o pinguim da geladeira, Eu também você acho. acredita? Porque tem memória afetiva. Memória afetiva, gente. Outra coisa, o cliente vira para mim e fala assim, ele me contrata. Se o cliente tem um piso, uma tábua corrida, de uma madeira nobre, ou um taco de uma madeira nobre, eu não vou trocar o piso dele por um porcelanato. Eu estou fazendo com que ele perca valor. Roberta, mas você tá doida? Porcelanato é o auge. Gente, porcelanato todo mundo tem. E outra coisa, gente, que a gente fala de moda, mas tem tudo, é tudo cíclico. Vai voltar. Acho que você falou tudo. Tudo. Vai voltar. Sabe, você tem uma tábua corrida de uma peroba rosa, de um IP, igual no meu caso, gente. Eu tenho... Gente, meu apartamento, ele é um monstro de apartamento, que são esses apartamentos antigos. Tem 150 metros. Desses 150 metros, uns 90 metros quadrados deve ser de tábua corrida de IP. Senhora, Eu vou tirar isso para botar um porcelanato? É um pecado. Imagina isso. Você vai comprar a porta de IP hoje, gente, com a folha, né? Porque nem na maciça que eu tô falando. Você pega, lógico, o marco e o alisar, você põe maciço. Mas você olha isso, nem IP
IP hoje a gente está achando com tanta facilidade. A gente está colocando o cumaru no lugar do IP, né? Que é uma madeira tão nobre quanto o IP. Claro que o IP tem, né, uma nobreza maior, mas o cumaru é um que a gente usa, né, para substituir o IP. Agora, né? Que tem mais, que a gente encontra com mais facilidade, mas também não está encontrando com tanta facilidade. Então, assim, são coisas, gente, cuidado com esse modismo, sabe? Cuidado com essas tendências desses novos arquitetos de interiores, desses designers de interiores que troca tudo por tendências, sabe? Cuidado, mantenha essa identidade, essa personalidade do ambiente. Faça com que o seu ambiente ele exale a sua personalidade. Se você gosta de tábua corrida, se você gosta de taco, se você gosta de um granito e o seu profissional, isso não é bom, isso não é, sabe, nós temos que tirar para colocar porcelanato, cuidado com o seu profissional. Porque quem vai morar é você. Quem vai morar é você. E se você tem um profissional que não tenha... Porque às vezes o profissional vai falar assim, não, isso nem usa mais, não tem nem jeito de fazer uma ambientação em cima de um taco. É porque o profissional não é um bom profissional e não sabe... Ele não está sabendo lidar com aquilo. Entendeu? Porque se você sabe decorar um ambiente com porcelanato, você sabe decorar com granito, com mármore, com quartzito, com uma madeira no piso. Isso aí não é o material que vai delimitar o que o profissional pode ou não fazer. É a competência do profissional de saber que aquilo que ele precisa, né, em cima daquilo ali, fazer o melhor projeto para o cliente. Nós vamos deixar a rede social da Roberta Nájila para vocês conferirem. Gente, vai lá, porque vocês vão... Principalmente quem está fazendo obra e recém-casado. Sim. Que já passou aperto. Dica de quem já passou raiva. Entendeu? Com o pedreiro que a gente fala assim, faz isso. Aí ele fala assim, não vou fazer, porque não precisa. A minha... Toda vez... que eu vou passar da minha sala para minha cozinha e vice-versa, eu lembro que o pedreiro não pôs o degrauzinho que eu pedi. Gente, para complicado. ele não precisava. Mas para mim eu fazia questão. Porque eu queria de vez em quando, não sou de meter água nas coisas não, mas eu queria de vez em quando poder jogar uma água na minha cozinha sem entrar entrar na sala. Porque na sala tá meu sofá, eu não quero que molhe meu sofá. Faz parte. Mas já vá com um pensamento até para você dialogar com quem está trabalhando com certeza, você. Com certeza. Isso é primordial. O que você quer, né? Para que o seu sonho possa ser realizado da melhor maneira possível. Exatamente. Né? Você precisa transformar o seu sonho de ter a casa dos seus sonhos, vamos dizer assim, né? Em realidade, mas você precisa saber, claro que o seu profissional ele vai te orientar para o que vai ser melhor, mas você precisa ter aquele pensamento do que você quer. Exato. E saber discutir. Eu brinco que vocês têm que fazer igual nós, arquitetos, para conversar com o engenheiro, né? Eu não faço cálculo estrutural. Mas eu sei muito bem, a hora que eu projeto uma casa, que eu quero um vão maior, que o calculista, né, o engenheiro chega para mim e fala assim, não precisa de um pilar aqui. Eu falo, opa, precisa não. Vamos tentar fazer dessa forma para a gente tirar o pilar. Dessa mesma forma, vocês precisam ter esse pensamento para conversar com o profissional que vai fazer a sua casa. Eu acho que tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Né? Tudo tem jeito. Claro que a gente vai tentar resolver da maneira que não machuque ninguém, não corra risco e tal, mas tudo tem jeito. Claro. E personalizar a casa para quem vai morar lá dentro é primordial. Lembre-se, gente, a sua casa precisa te acolher, te abraçar. Você precisa abrir a porta da sua casa e se sentir no melhor lugar do mundo. Aquele lugar que você não tem vontade de sair lá de dentro. Essa é a casa personalizada com todo carinho. Essa é a casa que te acolhe.
E, Roberta, a gente sempre finaliza dando espaço para o convidado fazer uma pergunta sobre marketing, sobre divulgação, tudo que envolva comunicação. A gente está à disposição para sanar qualquer dúvida que você tenha. Você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma situação que você viu que você fala assim, tá certo, tá errado, como agir? Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje é questão de redes sociais, né? Porque, igual no meu caso, na minha cabeça, eu vou lá, faço os meus vídeos diários para falar, para esclarecer para as pessoas como que elas vão, para elas aprenderem a decorar. Deixo a minha caixinha de perguntas todos os dias, respondo todo mundo. Mas é isso, né? O que está por trás hoje, como que a rede social hoje, como o Instagram hoje, que eu acho que é a maior rede social que a gente tem hoje, né? Né? Ele e o TikTok, né? O que está por trás, né? Que é essa parte tão importante de vocês hoje, né? O como a gente consegue crescer cada dia mais nas redes sociais, né? Principalmente pelo tráfego pago, que eu acho assim, gente, eu não sei fazer. Gente, eu dou cada manota, vocês não têm noção. Eu mando o público errado, aí eu falo, eu fico 1 ano sem fazer tráfego pago. Aí depois eu lembro que eu preciso. Gente, eu esqueci do tráfego. Então, eu acho que esse é uma grande. Não é uma grande falha que nós temos, né? Mas é o trabalho de vocês para nos acolher também. Que eu acho que vocês fazem isso tão bem. Antes eu virava e falava assim, gente, vamos fazer tráfego pago, vocês vão beber água limpa. Agora eu já falo assim, gente, vocês não vão beber mais água limpa, tá todo mundo fazendo. Mas então vamos escolher um jeito mais eficiente e eficaz de fazer. Que a gente nunca sabe que jeito é esse. Se não for vocês para nos auxiliar, minha filha, tem misericórdia. Porque o que acontece? A gente vê muito, isso acontece direto, o Alan Henrique, eu já fico mostrando para ele. Vou citar só 2 exemplos de errado e como fazer diferente. Sim. Eu tenho certeza, gente, alguém passou em São Paulo, uma comunidade, e saiu oferecendo tráfego pago para as pessoas, para os comércios locais lá. E ótimo, maravilhoso. Só que não definiu o público. Esse é um grande problema. Então, o que eu recebi de conteúdo, de pedreiro, de mercearia pequena, que é público, negócio local. No meu Instagram, o cara tá lá em São Paulo, e eu recebi em Minas, eu fiquei com tanta dó que eu saí respondendo todos. Sim. E falando assim, olha, você tá jogando dinheiro fora, tá chegando para mim, para o anúncio, porque vai chegar, do mesmo maneira que tá chegando para mim, vai chegar pra gente pra Amazônia, vai chegar gente, enfim, porque provavelmente definiu o público Brasil. Agora, vamos dizer que fosse um pedreiro que que na verdade tem uma equipe e que tem disponibilidade de fazer o Brasil inteiro. Tá certo, ele tem que jogar pro Brasil. Lógico, mesmo, lógico. Equipe, mas aí como que ele vai fazer? Porque também eu não contrataria alguém que eu não conheço o serviço. Com certeza. Né? Aí ele provavelmente deveria fazer, porque tava assim, currículo. Basicamente isso, currículo. No anúncio desse pedreiro. Colocaria o seguinte, se ele tem uma equipe que está disposta a fazer obras fora, ele vai mostrar trabalhos. Sim. Então, ele vai colocar o trabalho de destaque dele. E aí, como é que ele sabe que é o trabalho de destaque? O trabalho que mais alcançou organicamente. É aquele que teve mais curtida, que teve mais comentários. E aí, volto a dizer, gente, cuidado com as pessoas fazerem assim, comenta lá pra mim. Sim. Porque isso não funciona. Grupo de engajamento não funciona, porque você está só mostrando para o algoritmo que aquelas pessoas que já são suas amigas gostam do seu conteúdo. Você então vai entregar só para elas. Vai entregar só para elas. Vai entregar só para pessoas que parecem com elas e às vezes não é o seu público. Na maioria das vezes eu acho que não é. Na maioria das vezes não é. Aí eu vou contar outro caso engraçado. E aí fala assim, gente, mas eu faço o meu e o meu dá certo. É porque você achou seu público. Não precisa contratar a gente. Eu sei que, às vezes, a pessoa não tem condição.
só vai ter o orçamento para fazer o tráfego pago mesmo, ali pagar para o Meta, e tá tudo bem. Mas entenda o seguinte, primeira coisa, quem que é seu público? Eu vou falar com homem ou eu vou falar com mulher? Eu vou falar com idade X ou idade Y? Você vai ter modos de chegar diferentes. Sim. Eu vou contar um caso engraçado, gente, que eu racho de rir. É uma maquiadora que eu conheço desde muito tempo, chama Carla Nunes, e ela mora em Divinópolis. E ela resolveu fazer um anúncio pago fantástico. Só que ela fez um anúncio e colocou o público ali, acho que automático, que o Instagram incentiva. Ai, misericórdia. Pô, incentiva por quê? Porque realmente ele tem uma lógica ali para selecionar, só que pode ser furada. E muitas das vezes Com certeza. E aí ela colocou, gente, o WhatsApp dela de contato. Sangue do cordeiro. Até aí tudo bem. Só que o problema é que aí o povo começou a ir no perfil dela e ver mulheres bonitas. E o que deu de senhores. Mandando mensagem para ela. Jesus! Cantando. Enquanto o anúncio, o telefone dela tocou o dia inteiro até ela conseguir, porque ela não dava conta nem de parar o anúncio. Até ela conseguir parar o anúncio, o que Coitada. deu de mensagem indecente, Gente. nudes no celular, não tava Misericórdia. Nudes gratuitos. Nudes gratuitos. Imagina. Foi. E ela só queria mostrar o serviço dela, que é de maquiagem, que é trazer beleza para as mulheres. Só que o tiro saiu pela culatra. Gente. Porque ela não definiu o público. Então, foi homem. E aí, por exemplo, a gente vê muita influencer no início, que ainda está aprendendo, a reclamar assim, mas eu falo de beleza. E meu público só tem homem. Aí a gente abre aí eu já começo a rir, porque eu já sei o que é. Aí eu abro o perfil, tem foto dela de biquíni. Só tem foto dela insinuante. Vai chamar o público. Vai que ele chamar não o quer. público masculino. E se for o intuito chamar o público masculino, show. Mas se você for chamar o público feminino, não é assim que você vai chamar. De forma alguma. Então, assim, pensa o seguinte. Primeiro, nunca faça um tráfego pago sem testar. E o que eu digo sem testar? Primeiro, lança ele no orgânico. Vê se quem você queria alcançar, você alcançou com ele. Alcançou? Vai firme nesse. Agora, às vezes você surpreende. Você pensa assim, vou alcançar a faixa etária de, sei lá, jovens adultos que estão começando a pensar no primeiro imóvel. E aí você lança e vê que não bem. Você não conseguiu alcançar bem esse jovem adulto, mas você viu ali uma brecha de uma galera que está reformando. Sim. Então você vai focar na galera que está reformando. Aproveitar a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Não fica focado assim, não, porque eu quero jovem adulto. Não, se você está conseguindo alcançar e está cativando, olha o mercado que você está perdendo. Com certeza. Com certeza. E eu acho que o público, isso que você está falando é muito interessante, porque o público é muito diversificado. Às vezes a gente foca em alguma coisa, isso que você falou agora. Às vezes a gente dá um tiro que sai pela culatra, que pega um outro público que você jamais imaginava. E que às vezes está carente, porque ninguém pensou. É verdade. É verdade. E aí você vira e fala assim, tá, se eu fizer assim, assim, assado, eu consigo atender esse público. Deixa eu nadar de braçada que eu vou beber água limpa. E outra coisa que eu acho que a gente está muito carente também, porque às vezes as pessoas dão muito ênfase no Instagram. Sim. E esquecem um pouco do TikTok. Sim. O TikTok hoje ele tem um alcance absurdo, gente. Eu falo assim, por experiência própria. Eu tenho um TikTok de dicas de arquitetura que eu nunca fiz uma dancinha. Ele tem 14, quase 15 milhões de visualizações. Entendeu? Eu é porque eu nunca parei para pensar o potencial que o TikTok tem. Porque eu poderia muito bem transformar esses 15... Né, pegar esses 15 milhões e dar uma peneirada, né? E trazer isso para mim também. Então, eu acho que assim, né, até para vocês da área do marketing também,
pensar um pouco nessa coisa do TikTok também, que ele tá ganhando Gente, ele tá ganhando uma proporção absurda. E aí vai uma dica também para quem tá querendo e tá com... não sabe, né? Fala assim, será que o meu conteúdo cabe no TikTok? Aproveite por enquanto. Porque ele já está sendo comercializado e a tendência é virar um Instagram. É virar um novo Instagram de questão de alcance ser menor. Vamos aproveitar que o alcance dele ainda tá bom. É absurdo o alcance dele. É absurdo. É uma coisa, assim, surreal. E outra coisa, que aí o Instagram já tem mostrado situações que ele vai criar esse modo. O que está rolando muito? A gente teve no BNI várias situações. Perda de Instagram, perda de conta. E as pessoas não conseguem recuperar. Né? Sim. Empresas não conseguem recuperar. Sim. Porque o Instagram não previa essa situação. Esse boom, né? Esse boom de invasões. E a gente não tem contato com quem trabalha no Instagram. Com certeza. Tá? O TikTok já não é bem assim. Por quê? Porque sua conta é verificada com CNPJ. Então, você perdeu sua conta por algum motivo, você tem como comprovar que é você através do seu CNPJ. Então, é uma segurança a mais para quem tem medo de perder conta. Com certeza. Eu creio porque o Instagram já abriu que ele vai comercializar o verificado. Sim, né? Eu vi isso agora há pouco tempo. Então, e aí, consequentemente, você vai ter uma pessoa física por conta da sua conta. Se você pagar, é claro. Então, eu creio que isso vai se resolver aí. Mas enquanto não se resolve, quem sabe também você coloca seu conteúdo no TikTok. Porque se você perder sua conta do Instagram, tá lá o TikTok. Eu acho. Gente, e é impressionante. Eu tive um vídeo, é tão gritante a diferença de um para o outro, que eu tive um vídeo no TikTok que ele teve 1,1 milhões de visualizações. No Instagram, ele não chegou a 20 mil. Os públicos são diferentes também. São muito diferentes. Os públicos são diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. E porque aqui, pra gente, pro brasileiro, o TikTok viralizou como dancinha. E as pessoas, eu acho que ainda não têm a noção do tanto que a potência do TikTok. Mas você sabe pra que o TikTok foi criado? Com a intenção? Não. Educativo. Ele foi criado para as pessoas passarem dicas. É mesmo? Para ser uma plataforma educativa. E eu não imaginava isso. Você acredita? Que tá fazendo sucesso o que é educativo? Porque ele entrega verdade. Mais. É verdade. Dancinha? Entrega. Claro que entrega, viraliza e com tal. certeza. Mas ele é uma plataforma que ele é para informar, para produzir conteúdo. Que é o que a gente sempre falou aqui na Integrar, que é o seguinte, vitrine, vende. Mas você quer ser diferente do seu... Faz conteúdo. Faz conteúdo. Que eu acho que é isso que eu faço todos os dias. Por isso que o meu Instagram, eu tô com quase 8 mil seguidores. Não é exagerado, mas é um público que tá ali, que hoje eu tenho, eu dou mentoria para arquitetos, para designers de interiores. Eu já pego muito projeto através do Instagram, né? Então, eu acho que é tanto pelo Instagram, pelo TikTok também. Eu fiz uma obra agora imensa em Curitiba, que eu peguei pelo TikTok. E é engraçado que ela comprou numa loja aqui de Minas Gerais. Eu mandei entregar daqui para lá. Olha só. Você acredita isso? Que interessante. Foi, nós compramos os móveis aqui em Minas Gerais. Pois é. Aqui pertinho de Itaúna. As pessoas pensam que barreiras agora já estão muito diluídas. Ah, com certeza. E provavelmente, sabe por que ela teve coragem de te contratar sem nunca ter te visto fisicamente? Sim. Porque ela viu a sua expertise a partir dos seus Ela vídeos. falou isso comigo. Ela falou, Roberta, os seus vídeos, eles além de muito educativos, você é muito... que eu acho que é uma coisa, né, que precisa isso. Porque eu acho engraçado que os arquitetos, os designers de interiores, eles têm medo de passar o que eles sabem para os outros, com medo dos outros pegar essa dica e fazer melhor que ele. Né? Tanto é que eu sou muito criticada aqui em Itaúna por causa disso. Porque eu ensino coisas que eu tive na minha vida.
São 23 anos de experiência que eu mostro para as pessoas, abertamente. Então, foi uma coisa que ela falou comigo. Falou assim, Roberta, você é muito verdadeira. Você nos mostra o que é certo e o que é errado. E não aquilo que você gostaria que todo mundo soubesse. Né? Essa fachada. Né? De guardar o ouro para você. Entendeu? Não. É assim, assim, assado. Às vezes eu vou na obra, eu mostro assim, gente, olha aqui para vocês verem. Fez isso aqui. Não deu certo. Então, não façam isso. Então, essa verdade, que eu acho que é isso que o povo está carente. Exatamente. Né? Essa briga de ego da arquitetura e do design de interiores é muito grande. Né? Eu vejo muito isso. Por exemplo, é muito difícil você fazer parceria com um colega de trabalho hoje na área de arquitetura e interiores. Porque ele sempre quer ser melhor do que você. Ele sempre quer se sobressair a você. Então, e eu acho que isso não é só no design de interiores, é em tudo. Mas eu acho que no design de interiores e na arquitetura, porque você está lidando com a beleza, você está lidando com um ego muito maior. Né? Eu tenho que mostrar que eu faço melhor do que ela, do que eu faço melhor do que ele, que o meu projeto é o mais bonito. Né? Então, tem muito isso também, né? Não, eu acho que todo mundo tem que ter humildade. Parcerias são maravilhosas. Cresce. A gente cresce junto, a gente aprende com o outro. Voa uma troca, mais alto. Voa mais alto, chega a lugares que a gente nunca imaginou. Nunca imaginava que Exatamente. pudesse chegar. Também Exatamente. concordo. Então, deixa uma mensagem final para os nossos seguidores, para quem quiser contratar, para conhecer seu trabalho. Foi, assim, um prazer. Eu acho que você tem que voltar. Já fica o convite para a gente falar mais. Eu vou voltar. Entendeu? De erros de obra, o que não vou fazer. Vou voltar para falar sobre mesa posta, Pois é. sobre etiqueta, que eu gente acho não que é uma falou. coisa tão gostosa Sim. também. E que tem voltado. Que tem voltado Exatamente. demais, né? Trazer à mesa todos que nós amamos, né? Exatamente. Bom, eu gostaria de convidar a todos para me seguir no Instagram, Roberta Nájila Arquitetura, que lá eu dou, assim, eu ensino do zero como decorar a sua casa, mesmo a pessoa sendo leiga no assunto. Né? Ensino tanto para os leigos quanto para os arquitetos, né? Que eu tenho vários mentorandos, arquitetos e designers de interiores, né? Para vocês aprenderem um pouquinho comigo dos meus 23 anos de experiência, onde eu conto a verdade, né, lá nos meus posts, do que realmente funciona dentro dos projetos. Né? E também faço projetos online, faço projetos presenciais também. Né? Tenho os e-books que ensinam as pessoas a decorar. Que bacana. São e-books com preços super acessíveis, de R$ 49,90. Então, tem um e-book, por exemplo, de banheiros. A pessoa compra o banheiro, lá eu ensino, inclusive, como que a pessoa vai medir. Porque muita gente não gosta de contratar profissionais. Né? Então, nesses e-books, tem vários e-books lá dentro da minha plataforma que vocês podem comprar e decorar sozinhas. Né? E tem lá os materiais que eu mais uso, tudo que dá certo ali dentro, todas as dicas, né? Vou pegar o banheiro, por exemplo, tem tudo lá o que você pode usar, tipo de iluminação, revestimento, piso, bancadas, detalhes, a parte de decoração também, uma bandeja com alguma coisa para você decorar, as toalhas. Então, assim, é muito rico esse material também e tem um preço super acessível de R$ 49,90. Aí, ó, gente. Né? Que ajuda todo mundo. Não, demais. E a minha mensagem é a seguinte: façam da sua casa o melhor lugar do mundo para se viver. Permita com que sua casa te abrace, te acolha e seja o melhor lugar do mundo. Acho que é isso que a gente precisa hoje. Ter dentro de casa o nosso refúgio. Nosso aconchego. E fazer ele funcionar. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer assim, imenso ter Amei. você aqui. E voltarei. Então é isso, gente. A gente encerra agora. Quer deixar uma mensagem pra Roberta? Vá lá no Instagram dela. Deixa aqui nos comentários, viu, gente? E, ó, pra quem tá no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast,
Todos os links vão estar na descrição. Então, vocês não precisam desesperar, que tá tudo aí para vocês acessarem com tranquilidade. Um abraço para todo mundo e um excelente dia, uma excelente noite para todos. Beijo grande para todos e obrigada. Tchau, Tchau, gente.